e também da sua estratégia para o jogo, né? Com um time bastante ofensivo, você não pôde contar com o Pablo Maia. Como é que você trabalhou a equipe para essa partida? Bem, eu acho que foram 2 jogos muito difíceis, todos acompanharam, viram o desenvolvimento da equipe de São Paulo. Fiquei muito satisfeito com o que eu vi em termos de atuação depois dos 18 primeiros minutos da primeira partida. Eu tenho que enaltecer aqui o trabalho de toda a nossa comissão, que não mediu esforços para que pudessem avaliar e mapearem todas as possíveis situações que o Palmeiras criou ou criaria. Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 100 bolas paradas mapeadas. Procuramos desenvolver tudo aquilo que nós podíamos para que passássemos todos os detalhes possíveis aos nossos jogadores e, com isso, desenvolvêssemos a melhor condição para que pudéssemos atuar nesses 2 jogos. Um trabalho em equipe, comandado aí pelo Guilherme, pelo Matheus e pelo Luiz, além do Milton Cruz, que tem feito um desenvolvimento interessante, uma ligação entre a diretoria e a comissão, passando pelas mãos do Lucas e do Pedro Sotero, que fazem um trabalho complementar e que tem nos dado aí subsídios importantíssimos de todas as equipes que atuamos. Foram 2 jogos que nós pouco sofremos com uma equipe que naturalmente cria muito em todas as partidas e que sofre poucos gols. Eu acho que isso daí tem que ser reconhecido e enaltecido. A nossa equipe foi valente em todos os momentos, não viemos aqui para nos defendermos. Eu deixei bem claro isso aos jogadores, desde o primeiro trabalho que nós fizemos, visando a partida com o Palmeiras. Eu dizia que nós não poderíamos fugir às nossas características, jogando aqui dentro. Nós tínhamos que tentar fazer com que o Palmeiras também sentisse a partida através da condição que nós impuséssemos, e não que ficássemos apenas na espera e na expectativa do que o Palmeiras pudesse criar. Eu acho que foi uma estratégia ousada, um meio-campo que poucos esperavam que nós jogássemos, 2 jogadores em funções, né, teoricamente, de volantes, mas 2 meias de mobilidade, movimentação e de aproximação aos atacantes. E isso fez com que a nossa equipe conseguisse ter volume de jogo. Eu acho que isso foi fundamental, decisivo e importantíssimo para esses 2 grandes resultados. Dorival, tudo bem? Você chegou nesse confronto com o Palmeiras, na carreira, você tinha 73% de aproveitamento em mata-mata ou decisão. Provavelmente você chegou agora a 75%, né? Então, a cada 3 mata-matas ou decisões, você vence 3. E eu lembro que quando você chegou no São Paulo, você até mostrou certo incômodo, porque muitas vezes diziam que você chegava e dava sorte de ter um elenco como o Flamengo, ou que você estava no Santos, surgiu um Neymar, um Robinho, um Ganso. Você acha que, mais uma vez, você está dando sorte, como muita gente chega, às vezes, a falar, ou está na hora de te colocar em um outro patamar dentro do futebol brasileiro como um treinador? Não, eu continuo dando sorte. Eu prefiro resumir dessa maneira. Até porque todos os trabalhos que nós tivemos aí, tirando 7 grandes equipes de zonas de rebaixamento, chegando em 13 conquistas e 5 vice-campeonatos. É muita sorte, a gente vai continuar trabalhando nesse sentido aí. Competência é pouca, por isso que a gente chega às 7 da manhã lá e saímos às 7 da noite, porque nós temos que trabalhar muito, já que nos falta o principal. Mas obrigado pela pergunta, e a realidade é essa. O treinador brasileiro, ele nunca tem valor, ele encontra resultados, as coisas caem no colo da gente. É um aspecto que é muito interessante. Dificilmente as pessoas vão perceber que essa equipe aí tem padrão, assim como a grande maioria das equipes que eu trabalhei, que eu deixei alguma coisa. Sempre me senti muito confortável, porque as minhas equipes procuram jogar futebol, botar a bola no chão. Eu não conquisto resultados por conquistar, não.
Eu sempre me preocupo muito com a qualidade do espetáculo, porque isso para mim tem um valor muito grande. Por isso que eu disse que eu saía do jogo de Bragança outro dia com um sentimento faltando alguma coisa, em razão da qualidade daquela partida. Eu sei que muitas coisas envolveram aquele jogo, mas como treinador eu tive um sentimento muito desagradável, porque eu não vi um grande jogo, um grande espetáculo. Por isso que eu me preocupo muito com isso. E a grande maioria das minhas equipes jogam bola, jogam futebol e tem estrutura de equipe. São poucas as que não encontraram esse caminho. Por isso que eu continuo trabalhando dessa maneira e tendo muita sorte. Oi, Dorival. Boa noite. Nicolete, da ESPN. A gente viu você revoltado com a arbitragem depois do gol anulado. E o Palmeiras começou esses protestos exatamente antes do confronto contra o São Paulo, reclamando da arbitragem. Foi, até a presidente falou, antes do jogo. Você acha que você acha da postura do seu adversário nesses dois jogos? Você acha que, de alguma forma, jogou uma pressão para a arbitragem num confronto como esse? Olha, desculpa falar sobre um adversário, eu estaria sendo leviano. Eu falo sobre o gol, e foi gol. Era para ter sido dado o gol. Naquele momento nós faríamos 2-1. E nos deixaria naturalmente de uma maneira mais tranquila. E isso que eu estou falando para vocês, eu falei para o Daronco, que falei para a comissão que estava ali ao meu lado. Então eu não estou levantando nenhuma situação desnecessariamente. Para mim foi um gol lícito, um gol normal, até porque em muitos lances do Campeonato Brasileiro existem cargas e os gols são confirmados. Então, olha, para mim foi uma surpresa ter sido anulado um gol que, na minha opinião, foi legítimo. Desculpa? Não é um erro, é o momento, é o ambiente, é um jogo decisivo, é um jogo nervoso. Todos nós temos esse direito. Às vezes erramos de uma maneira clara, às vezes erramos de uma maneira que não seja natural. Isso daí é um fato, eu não posso jogar a culpa, não. Ele teve uma boa arbitragem. O lance em específico, para mim, foi gol. E eu falei isso para ele, por isso que eu estou transmitindo isso aqui para vocês. Dorival, boa noite. É claro que, à medida em que o São Paulo elimina um rival com 2 vitórias, esse rival sendo apontado como um dos principais favoritos à conquista do título, é claro que essa classificação ela empolga o torcedor. Recentemente no Morumbi, se eu não me engano, depois de uma derrota, o São Paulo jogou bem, mas não conseguiu o resultado, você disse, coisas boas vão acontecer e vai ser num curto espaço de tempo. Então eu queria que você falasse a respeito do estágio coletivo que a sua equipe se encontra hoje. O quanto você está satisfeito, de que forma você vê essa equipe do ponto de vista coletivo, e uma vitória como essa, uma classificação como essa, significa o quê para esse torcedor que nesse momento começa a sonhar com o título da competição? Não pode significar nada, até porque é apenas uma fase que nós passamos frente a um adversário que merece muito respeito e todos sabem o potencial, o poderio de uma equipe como o Palmeiras. Desculpe a primeira, eu acho que nós estamos num momento importante, os jogadores estão acreditando naquilo que está sendo proposto, estão aceitando de uma forma muito clara tudo aquilo que nós estamos apresentando, estão procurando realizar. É o desenvolvimento de um trabalho que é natural quando nós tenhamos chego ali, e toda troca ela acontece por causa de um momento de instabilidade de um clube ou outro. E quando você chega, você tem que tentar, num primeiro momento, o resgate de todo esse processo. Não é culpa de um ou de outro, é um fato, assim como já saí em outras equipes por não ter conseguido encontrar caminhos, chego em outras também com uma perspectiva melhorada de poder encurtar tudo isso. Eu sempre confiei muito nesse grupo de jogadores, eu falei isso a respeito da partida com o Palmeiras, que para mim aquele resultado não espelhava o que foi a equipe do São Paulo durante os 90 minutos, foi no jogo do Campeonato Brasileiro.
e percebendo aquilo, é natural que iniciem situações assim em que se desconfiem das condições e da capacidade do time, mas eu não deixei que eles entrassem nesse processo. Eu procurei valorizar o que nós tínhamos apresentado, mostrarmos aquilo que nós tínhamos feito ao longo dos 90 minutos daquele jogo, mesmo perdendo a partida por 2-0. Por isso que eu continuo acreditando, confiando, e se eles não perderem essa essência que estão procurando demonstrar, podem ter certeza que nós teremos coisas boas. Em que momento vai acontecer, eu não sei, mas eu confio muito no trabalho que está sendo desenvolvido, por isso que, para mim, tem um valor especial quando eu vejo um resultado como esse e da forma como nós alcançamos. O São Paulo voltou muito melhor que o Palmeiras no segundo tempo e você não fez nenhuma alteração no intervalo. Como é que foi o papo do técnico do São Paulo com os jogadores ali no vestiário? O que você conseguiu consertar ou orientar os seus jogadores para que o desempenho fosse melhor na segunda etapa? E você, na escalação, você até disse na entrevista que surpreendeu com a presença do Alisson como volante. Em outras entrevistas pós-jogo, você também falou sobre o desempenho do Alisson ali no meio campo, principalmente, que dá qualidade na saída de bola. É um jogador que ele vai começar a brigar por esta posição no seu time? Olha, eu acho que ele tem essa característica, tem capacidade, e ele tem uma coisa que é muito interessante, o ataque dele frontal é muito rápido, é muito veloz pela posição que ele usa. Por isso que eu confio que ele possa evoluir ainda mais, possa melhorar. Com relação à conversa, nós não fizemos um mau primeiro tempo, natural que tecnicamente não tenha sido um grande jogo, mas foi um jogo muito disputado, muito brigado, né, de intermediária a intermediária. As duas águias prevaleciam, criamos algumas oportunidades, mesmo não sendo um jogo tão trabalhado. Mas voltamos para o segundo tempo corrigindo alguns posicionamentos, adiantamos um pouco a nossa marcação, e isso foi um fator importante, e passamos a jogar um pouco mais dentro do campo do Palmeiras. Por isso que criamos boas oportunidades, fizemos o gol de empate e logo em seguida o que seria o nosso segundo gol. Não perdemos a postura que havíamos melhorado já para o segundo tempo e conseguimos encontrar o gol logo no final. Então, eu acho que foi uma atuação muito segura. Uma equipe que em 22 jogos, em 12 deles não toma gols, é porque tem coisas boas acontecendo. E eu espero que melhoremos ainda mais, até porque era um... Está empatado o jogo. Era um detalhe que prejudicava muito, né, a própria sequência de jogos da nossa equipe. E acredito eu que tenhamos corrigido consideravelmente esse quesito. Dorival, boa noite. No ano passado, né, o São Paulo veio aqui, depois de uma vitória no Morumbi, não conseguiu segurar o Palmeiras, era um outro momento, você não estava no comando. Só que a minha pergunta é em cima do quanto esse elenco que você pegou, ele é calejado, você sentiu ele já calejado e talvez sedento por um título, né? A gente percebe hoje os jogadores muito concentrados, um time muito diferente do que a gente viu em outras ocasiões. Quando você pegou esse elenco com toda a sua experiência, você sente isso nesse elenco que são sedentos por uma conquista? Acha que isso passa muito também por tudo que eles sofreram nos últimos anos? E a gente vê muitas vezes salário atrasado, que a gente já viu sendo noticiado, salário atrasado, muitas vezes jogadores que estão lesionados e mesmo assim mantêm um padrão. Você acha que isso tem alguma coisa a ver? Olha, eu acho que os resultados acontecidos nos anos anteriores têm que servirem de experiência, de vivência, para que não voltemos a ter aquele sabor que nós tivemos. Isso eu já abordei desde a minha primeira reunião com todo o grupo. Eu acho que é necessário que isso aconteça, que transformemos tudo aquilo que tem acontecido nos últimos anos em forças ainda maiores, para que possamos não repetir esses erros e, de repente, encontrarmos o nosso caminho. Nós estamos caminhando muito em razão da dedicação, do trabalho, do comprometimento que está existindo. E quando eu falo de trabalho, é a seriedade com que as coisas acontecem. Amanhã, na parte da manhã, já estaremos dentro do nosso centro de treinamento.
buscando a recuperação de alguns, a sequência de trabalho para outros, até porque teremos alguns jogadores desses que não atuaram no jogo de domingo, e o padrão tem sido mantido, tem sido sempre melhorado a cada momento. Por isso que eu fico muito satisfeito com todo o trabalho, de uma maneira global do que tem acontecido dentro de São Paulo. As pessoas estão procurando se entregar demais e tentarem não fazer com que aquele momento seja vivido novamente. Que sirva de experiência, que continuem acreditando. Essa é uma obrigação do treinador, de estar sempre alertando para que uma nova condição que aconteça, ela não nos tire do foco principal, que é estarmos em finais de competições. E é essa luta que nós vamos continuar tendo. Eu falei para os jogadores na minha primeira conversa, entre outros itens abordados, que eu estava vindo para o São Paulo para completar um trabalho que havia iniciado em 17, 18 e que não me deixaram finalizá-lo, mas que eu queria conquistar dentro do São Paulo. E eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Em que momento eu não sei falar para vocês, porque o trabalho continua com muita seriedade. Quem sabe essas coisas aconteçam até de uma maneira mais rápida do que imaginemos. Dorival, Luiz Fabiani, da Itatiaia. Logo depois do jogo, o São Paulo brincou nas redes sociais com a cena do Caleri com o Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro, que eles discutiram. Eu queria saber se em algum momento da preparação para o jogo, esse perfil agressivo do adversário, não só do treinador, mas da equipe, esse perfil incisivo, foi utilizado como motivação para o São Paulo. Não, em momento nenhum. Em momento nenhum, porque eu falei para vocês aqui logo no início da entrevista que eu queria que o São Paulo viesse aqui dentro jogando futebol e que o resultado fosse decidido sem que existisse a interferência da arbitragem no resultado, que vencesse a melhor equipe. Falei isso desde a final da última partida e foi o que nós buscamos fazer. Eu não preciso usar de qualquer artifício, artimanha para motivar jogadores de uma grande equipe. O que eu preciso é orientá-los, dar toda a possibilidade possível deles conhecerem o seu adversário e alcançarem e buscarem situações que possam envolver o seu adversário. Nada além disso. O trabalho do treinador ele tem que ser focado ali dentro. Tudo que acontece fora e extra, sinceramente, para mim, não tem muito a ver, não. Dorival, Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes, muito boa noite, parabéns pela incrível vitória. Quando recentemente o senhor esteve no Flamengo, o Flamengo estava desconfigurado, sem padrão de jogo, e o senhor organizou o Flamengo, o time passou a ter padrão, inclusive um título que o senhor não tinha, que era a Copa Libertadores, o senhor ganhou, venceu lá, e o São Paulo parecidamente estava como o Flamengo, como o senhor chegou. O senhor chegou, deu um padrão de jogo, o São Paulo, cada centímetro de campo, a gente vê muita disposição dos jogadores, muito sangue, muita vontade, e o São Paulo não tem, por exemplo, o título da Copa do Brasil. Imagine que sábado o Corinthians joga contra o América Mineiro e o senhor vai pegar um dos dois e, caso passando, vai à final. Isso certamente vai ser muito incrível para a torcida do São Paulo. Do outro lado, tem Flamengo e Grêmio. De repente, se o Flamengo passa pelo Grêmio, o senhor vai jogar contra o seu ex-clube. O senhor já imaginou, por exemplo, como seria essa final? Como que seria para o senhor encarar esse clube? Não. Me desculpa, mas primeiro eu vou ter... nós nem comemoramos ainda a passagem pelo Palmeiras. Depois ainda nós teremos ou o Corinthians ou o América. Nós temos que ter muito cuidado. Futebol, o céu e o inferno, tem só um palmo de distância. Eu não me iludo com nenhuma situação, não faço previsões. A minha carreira sempre foi muito centrada, muito tranquila. Por isso que deixo as coisas acontecerem. Nunca fiz planejamento de nada. Eu sempre procurei me programar para que eu pudesse fazer o meu melhor pelo meu clube seguinte. E é isso que eu quero. No próximo jogo, tentar fazer um grande jogo, uma grande partida e buscarmos o melhor resultado possível contra o Santos. Depois, naturalmente, nós vamos pensar na sequência da competição e principalmente da Copa do Brasil, quem será o nosso adversário. Mas não tenho dúvidas que teremos 2 jogos novamente no mesmo nível que foram com o Palmeiras.